Essa história aconteceu na Urca em 1954. Eu tinha 7 anos de idade. Estudava no Colégio Mensá, no Forte de São João, na Urca. Ali estudavam alunos que moravam dentro do forte e também alguns que moravam na Urca e na Praia Vermelha. Outras crianças do bairro estudavam no colégio Cristo Redentor, que não era um colégio com religiosos na direção. Tinha este nome, Cristo Redentor, mas era um colégio particular cuja dona e diretora se chamava Ivone. Ela era conhecida como Dona Ivone, a dona do Colégio Cristo Redentor. Em 1954, as crianças estudavam apenas em um turno, o turno da manhã. À tarde, as crianças ficavam livres para brincar na própria Urca, que era um bairro muito calmo em 1954. Depois do almoço, depois que faziam os chamados deveres escolares, a criançada com menos de 15 anos de idade ia para a rua simplesmente para brincar. Uma das brincadeiras prediletas da garotada era jogar futebol nas calçadas e ruas do bairro. Os meus amigos e eu fazíamos isso nas 2 pracinhas que o bairro tem. Na meia-lua, próxima do Forte de São João, entre o Forte de São João e a Praia da Urca. Porque a Urca, o bairro da Urca, é fruto de um aterro. Aterraram o mar que ficava no pé da montanha. A montanha é o Morro da Urca e o Morro Cara de Cão, sendo que o Morro Cara de Cão fica dentro do Forte de São João e o Morro da Urca é que fica exatamente na parte residencial da Urca. Então, aterraram 2 meia-lua, 2 metades de círculo, sendo que no meio, entre essas 2 metades, eles fizeram a praia artificial da Urca. E por trás da praia, muitos anos depois, foi construído o chamado Cassino da Urca, que primeiramente foi um hotel cassino,
e depois uma televisão, uma das primeiras, se não a primeira, televisão do Brasil, a TV Tupi, que ficava no bairro da Urca, no município do Rio, naquela época capital federal do país. Mas voltando à história, a criançada jogava futebol à tarde. Aproveitávamos a calçada e a rua paralela à calçada de uma das pracinhas. 2 postes serviam de gol, onde ficava o goleiro. Um poste de um lado, outro poste do outro. E sempre o muro de uma casa, fazendo ali uma espécie de gol. E a garotada, numa distância assim mais ou menos de 30 metros, dividida em 2 partes de 15, jogava a pelada. 3 na linha e 1 no gol, cada time. Era um total de 8 crianças, mais a bola e os espectadores que ficavam sentados na pracinha, que naquela época era de barro, o que era muito bom, facilitava as brincadeiras. Continuando a história, sempre que nós estávamos jogando bola, e o nome dos garotos eu me lembro até hoje: Márcio, Mário Reis, Dario, Rocilei, Caiô, Arandi e eu, e mais alguns outros, que eu não me recordo o nome agora, apesar de me lembrar de quase todos. Eu poderia aqui ficar citando o nome da garotada, Chimbica, Tatalo, todos ali na maior alegria. Quando sempre víamos o poeta Escobar, assim era o nome dele, assim ele era conhecido, poeta Escobar, um homem alto, quase 2 metros de altura, passeando com 3 cachorrinhos da raça pequinês. Esta raça era muito conhecida e muito adorada em 1954. E o poeta Escobar tinha pelo menos 3, ou andava sempre com 3, e de cores variadas. Essa raça tem esta característica. É um cachorro baixinho, peludinho, bonitinho e com pelo colorido, branco e preto, caramelo e branco, cinzento e preto. Eu via sempre o poeta Escobar com os 3 cachorros passeando próximo à pracinha. Quando a cachorrada chegava perto do nosso campo de pelada, os cachorros latiam e o Escobar continha os cachorros com as 3 coleiras que ele conseguia manobrar muito bem. Os cachorros andavam tranquilamente com o Escobar, ultrapassavam a pracinha por um dos lados para fugir da bola e iam em direção a outra pracinha. Depois voltavam. Escobar sempre calmo, nunca falava com ninguém,
nunca dirigia a palavra a ninguém e era uma pessoa super educada. Um dia vieram me dizer que o poeta Escobar havia morrido. Eu não conhecia o poeta, mas sabia aonde ele morava. Ele morava na rua Otávio Correia, bem próximo da Praia da Urca. Esta rua é uma rua que interliga a mureta da Praia da Urca a outra mureta perto lá do Forte de São João. Essa rua é paralela à Rua Cândido Gaffré, onde eu morava. Eu morava na Rua Cândido Gaffré. Um dia vocês poderão pesquisar quem foi Gaffré. Tem até um instituto no Rio de Janeiro com o nome dele, Instituto Gaffré e Guinle. Guinle era sócio de Gaffré. O Instituto Gaffré Guinle tem como especialidade tratar doenças infecciosas, inclusive a AIDS. Mas voltando à história, o poeta morreu. A garotada ficou sabendo, nem todos, alguns. Meu pai era um intelectual e dizia que o poeta Escobar era um poeta de grande valor. Mas meu pai não era amigo dele, ele não tinha amigos. Ele vivia sozinho numa mansão de 3 pavimentos. Ele passou a viver sozinho depois que morreu pai, mãe, e a irmã casou e foi morar em Brasília. Naquela época estavam começando a construção de Brasília. A construção de Brasília começou em 57, mas a irmã do Escobar casou e anos depois nós ficamos sabendo que ela estava morando em Brasília. Mas voltando à história, morreu o poeta. Alguns vizinhos foram ao enterro, apenas os vizinhos do lado. Ele não era popular, nem na Urca, nem fora da Urca. Era um intelectual. A morte ficou assim um pouco nebulosa. Não ficaram sabendo de imediato por que o Escobar havia morrido. Encontraram o corpo. Um vizinho encontrou o corpo 3 dias depois, quando arrombou o portão da casa e viu que os cachorros estavam ali com problemas na alimentação. Já não havia mais comida para os cachorros. Eles já estavam famintos, 2 ou 3 dias depois da morte do poeta. Mas voltando à história novamente, 4 ou 5 dias depois que o Escobar havia morrido e que os cachorros haviam sido doados a uma instituição que cuida de cães, um garoto começou a falar que havia visto Escobar num pedaço da Rua Otávio Correia e com os 3 cachorrinhos de sempre, com os 3 cachorrinhos da raça piquinês. Fomos ver e vimos de longe realmente um homem alto, barbudo,
cabelos longos, parecidíssimo com Escobar, ia andando calmamente com os 3 cachorrinhos. Ninguém chegou perto. Voltamos para a pelada, sem nos certificarmos se aquele era mesmo o Escobar. Aquele dia terminou, vieram outros, e com esses outros, a lenda de que o Escobar, mesmo depois de morto, resolveu um dia, depois de morto, passear novamente pelo bairro com os 3 cachorrinhos.